Boa noite, eu me chamo Michele, sou proprietária do ateliê Michele Macedo, para quem não me conhece, né, claro. Há um tempo atrás aí, um bom tempinho atrás aí, eu tinha prometido gravar uma aula falando sobre proporção, profundidade, luz e sombra, essas coisas, né? Mas aí eu fiquei doente, tive que fazer tratamento, aconteceu um milhão de coisas. E agora que eu falei que eu ia fazer a aulinha da Mini, né? Na versão do Jarud, eu me lembrei que eu não tinha gravado essa aula ainda, né? Não é bem uma aula, é só umas dicas assim que eu quero dar principalmente para quem está iniciando, porque eu vejo muita coisa errada na internet. Você vê coisas que tem tudo para ser lindo. Trabalhos que você vê que tem bom acabamento, que a pessoa é caprichosa, mas ela não tem noção de proporção e aí peca. E personagem, ele é muito peculiar, né? Você tem que respeitar as características dele, senão fica aquela coisa que lembra o personagem, mas não é o personagem, né? Pra quem me pediu, você vê, pra mim ela é pequenininha, né? Porque eu tô acostumada a fazer peça bem maior, né? Do que ela. Mas eu quero que vocês percebam uma coisa. A modelagem dela é simplificada. Foi isso que me chamou a atenção para poder trazer para vocês. Eu conheço muita gente que tem problema para poder modelar o Mickey e a Minnie exatamente nessa parte. Desculpa. Exatamente nessa parte do focinho deles. É um pouquinho complicado, isso aqui é cílio mesmo, tá, gente? Enfim, ela é comparada, por exemplo, né, ao príncipe que eu fiz. Olha a diferença de tamanho, para vocês terem uma noção. Então, pra mim, ela é pequenininha, né? Mas eu não vou mostrar pra vocês Vou começar a mostrar pra vocês. Anatomia humana. Pra quem vai fazer super-herói, pra quem vai fazer humanizado, essa é a base. O que a gente chama de contar cabeças, né? O homem geralmente tem 7 cabeças e meia, a mulher tem 7, né? Só que isso aqui geralmente acontece quando você vai fazer casal. Então, assim, não é que tem que ser assim, tá, gente? Porque tem casal em que a mulher é mais alta que o homem, ou os dois são do mesmo tamanho. Então, isso aí é relativo. Tem gente que pede, que quer que o homem seja maior do que a mulher no topinho. Mas é só para que vocês possam entender, né? Aqui no caso o homem tem 7,5 porque a gente está falando de um ser humano comum. Se você for fazer um super-herói, você tem que colocar, se eu não me engano, acho que é 8 cabeças ou 8 cabeças e meia, dependendo do super-herói, tá? Eu não lembro direito. A distribuição é diferente, mas eu tenho um livro que fala sobre isso. Depois, num outro vídeo, eu mostro para vocês. Então vamos lá. Vamos supor que você queira uma peça de 18 centímetros. Você vai pegar esses 18 e dividir pelas 7 cabeças. E aí você vai achar o tamanho de uma cabeça. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar aqui o paquímetro para vocês poderem entender, tá? Exemplo. Deixa eu ver aqui. Ó, a cabeça tem aqui 2,5. Então, essa é a medida, 2,5. Então, a gente sabe que do queixo até o plexo solar tem 2,5. Daqui do plexo solar até a cintura, 2,5. E por aí vai. Então, não tem como errar a anatomia. É impossível. Outra coisa que vocês vão perceber, ó. A mão, a ponta do dedo da pessoa tá sempre no meio da coxa, ó. Repara, no homem é a mesma coisa. Então são regras para você. Não importa o que você vai trabalhar, biscuit, polymer clay, plastilina, madeira, gesso, não importa. Essa proporção vale para qualquer coisa. Né? Isso aqui foi desenvolvido, isso aqui é matemática, né? Não dá para errar, não dá para enganar na matemática. Então, essa parte aqui está entendido. O problema é o seguinte, quando a gente fala de personagem que não é humano,
ou que não é a característica comum, isso aqui não se aplica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se eu peguei aqui. Peraí. A Ariel, por exemplo, com vestido de festa, tá vendo? Ela bate. Bate aqui quase certinho. O problema das princesas, eu sempre observo isso. Que eu não sei se é porque elas colocam... Ou essa gente, o vestido de antigamente batia muito aqui em cima, sabe? Tipo de... abaixo do seio, sei lá como é que é isso. Porque se você olhar direitinho a imagem, parece que não bate, né? É uma sensação estranha que a gente tem, parece que não tá batendo certinho. Mas bate, tá? Dos personagens das princesas. Aí, nós vamos pros personagens caracterizados. Essa aqui é a Minnie, que eu falei pra vocês que eu ia dar aula, do Jarut Maruyama. Se você pegar a Minnie que eu fiz e comparar o tamanho do corpo, é quase idêntico. Porque eu me baseei nessa daqui para poder fazer. Mas eu tentei colocar uma cabeça desse tamanho, juro. Tentei mesmo. Mas não deu. Por mais que o corpo seja de massa, por mais que o pezinho seja de massa, a cabeça, mesmo tendo isopor dentro, isso aqui é massa pura, eu fiz tudo de massa pura. A cabeça, mesmo sendo de isopor, tombou. Ela não conseguiu aguentar. Por quê? Isso é física, gente. Para você ter uma cabeça desse tamanho, o pé teria que ser maior, bem maior, porque a base daria estabilidade se fosse maior. Como não é menor do que a largura da cabeça, ele não vai parar em pé, a não ser que eu cole. E mesmo assim ainda corre o risco de tombar. O que eu não queria, eu queria uma peça que ficasse em pé sozinha, né? Que ela ficasse direitinha, mesmo que eu colocasse sem base, que ela ficasse bonitinha e tal, não rolou. Então aqui eu vou fazer o corpo um pouquinho maior e vou tentar botar uma cabeça um pouco maior, porque se eu não me engano essa bola aqui foi de 35 ou 40, não tô lembrada bem agora. Mas eu queria mostrar isso para vocês. Existem outros tipos, para quem tem problema com personagem, que não consegue, perdão, que não consegue fazer ele de forma fiel. Existe o Jarut Maruyama, desculpa. E existem outras pessoas que desenham a linha cut da Disney e que fazem características, né, peculiares de personagens, enfim. A própria caneta que eu fiz esses dias do Dart é linha cut. Isso aqui nem de longe parece o Darth Vader. Não é que não parece, né? Eu digo o original. Tem muito mais característica no original. Esse aqui é o Harry Potter, na versão do Jarut também. Onde... Vocês me digam aonde que eu vou conseguir colocar uma cabeça desse tamanho, com uma coruja em cima, com os pezinhos desse tamanho. Isso vai tombar. A não ser, mas aí não é papo para essa aula, né, para esse vídeo, porque isso é uma coisa muito mais complicada. Não dá, eu vou ter que demonstrar que você estruture a base, que aí a peça vai ter que passar pela base e você vai ter que estruturar ela todinha, exatamente como fazem com esculturas grandes, né? Você estrutura ela. Fora isso, não tem como. É fisicamente impossível. Não tem como. Para quem conhece a teoria do pêndulo, né? É mais ou menos a mesma coisa. Não tem como isso, é inviável, não dá. Então, quanto a isso vocês entenderam, né? Quanto cabeça, proporção de corpo, eu acho que deu para entender. Eu quero mostrar também um outro personagem. Por exemplo, esse aqui é o Chapeleiro, o antigo, da primeira versão da Alice. Ele é bem barrigudinho. Aí você vem com umas perninhas bem pequenas aqui, finas, porque aparece a meia dele. O pé dele, mesmo sendo fino, ele é maior. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir reparar como é que o pé consegue ser mais largo que a cartola. Ou quase a mesma coisa por causa do cabelo. Tá vendo? Então isso traz estabilidade. Eu consigo fazer essa peça aqui, colocar ela numa base, porque também em pé sozinha ela não vai ficar, e ela não tombar. Sabendo que, mesmo que aqui tenha isopor, tem uma boa quantidade de massa, isso tudo aqui vai ser massa, casaco, massa,
braço, massa, mas a cabeça e a cartola tem que ser de isopor. Porque se a cabeça e a cartola for de massa e não tiver isopor, ele tomba. Mesmo estando numa base, ele vai tombar, por uma questão de peso. Como eu já disse, isso é física, não dá para mudar física e matemática, aceita, né? Agora eu vou falar com vocês de profundidade. Vou pegar o Mickey aqui, né, meu queridinho, que eu adoro. Eu peguei essa imagem aqui para demonstrar algumas coisas. Por exemplo, reparem que no meio da perna dele é mais escuro. Aqui, na volta do sapato, aqui assim, ó, é mais escuro. Aqui na bochechinha dele, na voltinha do sorriso, embaixo do nariz é mais escuro. Aqui em cima na orelha é mais escuro. Tudo que vocês estão vendo aqui, que é mais escuro, é porque onde a luz não bate, supostamente. Você tem que imaginar isso aqui é uma peça 3D. Você está enxergando isso aqui chapado, 2D. Quando você imagina isso, você consegue visualizar a profundidade da peça. Então você já sabe que aqui é mais profundo, que aqui é mais profundo e aqui é a lateral da boca. Então a luz ainda está batendo um pouquinho aqui, né? Aqui o nariz faz a sombra, então você já sabe que ele é maior do que essa parte aqui. Aqui você já sabe que entra. Aqui você sabe que você também tem que fazer a marcação. Tudo que está mais escuro é porque é marcado, é profundo. E você pode acentuar essa marca com um giz pastel, né? Nesse caso aqui no amarelo, por exemplo, eu usaria amarelo ocre para poder fazer a profundidade. Aqui, como a bermuda do Mickey é vermelho morango, eu usaria vermelho maçã. Ou a cor equivalente no tom pastel, eu não sei qual é agora. Mas seria isso, né? Aquele vermelho mais puxado pro vinho. E aqui seria o rosinha mesmo, para poder dar essas... Não é que seja necessário, eu acho que fica uma coisa mais bonita, tá? É diferente. E aqui já é o contrário. Aqui onde você está vendo o branco, tá vendo? Aqui no nariz, aqui, ó. Isso tudo aqui onde você está vendo mais claro, dá para ver a diferença de cor. Isso aqui é onde a luz bate. Eu, particularmente, não gosto do efeito que a luz feita com tinta dá a essas peças aqui clássicas. Eu gosto muito desse efeito de luz com tinta feito em peça de Caltrin. Eu acho que fica muito bonito. Mas assim eu não gosto. Então eu prefiro pegar esse nariz aqui e passar um verniz vitral nele, assim como no olho. Porque aí quando a luz bater numa foto, né, numa filmagem, ela como é que chama isso aqui? Botão. No botão também. Eu acho que fica bonito também. Acho que fica legal. Então, é isso. Tá vendo? Ó, aqui onde a luz bateu, na ponta, porque tá mais protuberante, ficou mais bonitinho, ficou mais clarinho. Então, essa noção de profundidade vocês precisam ter. Porque aí vocês vão entender onde é que vocês têm que aprofundar e onde é que tem que ter mais elevado. Essa coisa meio azulada aqui, é porque sempre o fundo é branco e você tem que ter a profundidade do desenho no branco. E aí sempre, na maioria das vezes, eles usam azul. É azul glacial isso aqui. Tá? Para poder fazer isso aqui é um azul bem clarinho, bem clarinho. Eu nunca sei se aquilo é azul ou verde, mas é azul glacial sim. E aí faz essa profundidade aqui, fica um efeito bem bonito, tá? Bem bonito mesmo. E eu peguei uma outra imagem também do Jarro de Maruyama para poder mostrar para vocês que é aquele Zootopia, tá vendo? Como é que essa modelagem dele facilita. É muito mais fácil para quem não tem a habilidade para poder modelar, não tem noção, não tem prática. Não é só habilidade, porque a habilidade você ganha com o tempo também, né? E com treino. Mas não tem aquela prática, mas quer fazer uma peça de um personagem, esse tipo de modelagem possibilita esse tipo de imagem possibilita esse tipo de modelagem. Aqui, por exemplo, tá vendo? Como também está um pouquinho mais escuro, é porque aqui é mais fundo. Aqui é a mesma coisa, ó. Das orelhas está um pouquinho mais fundo, está um pouquinho mais escuro, porque é um pouquinho mais fundo. São esses detalhes que eu gostaria que vocês prestassem atenção na hora de modelar. Se você olhar, aqui você também vai ver que tem uma diferença. É porque eu não sei se no vídeo capta direitinho,
mas tem uma diferençazinha de cor por causa da profundidade. Isso aqui é um pouquinho, você vai com o marcador, o boleador marca e ele fica mais profundozinho, não muito, né, mas fica. E fica uma coisa bem bonitinha também. Quanto a você, a pessoa, quanto você conseguir fazer proporção assim sem errar. O que eu faço de olho, tá? Mas também são muitos anos já, eu modelo desde 2000, são 16 anos, quase 17. Então, quando você quer fazer uma peça grande, você vai achar a imagem que você quer como referência, você vai no imprimir, primeira coisa, você imprime ela cabendo numa folha. Eu aqui deixei cortar aqui, mas você imprime, não importa o tamanho, tá? Vamos supor que você imprima ela com 20 centímetros. Aí você vai com a régua, marca da ponta dela aqui até o final e vê onde é que bate o meio. Vamos supor que o meio dela seja aqui onde está batendo a calça do Mickey. Você vai no PowerPoint, insere a imagem e corta. Faz aquele recorte e corta certinho ali na cintura, aonde você viu que bateu a metade. Aí vamos supor que você queira fazer uma peça de 30 centímetros. Então você já sabe que aquela parte ali tem que ter 15. Você vai ali do lado na configuração, lá no PowerPoint mesmo, coloca 15 centímetros. Você vai imprimir aquela imagem com 15 centímetros. Aí depois você desfaz tudo, você vai imprimir a outra parte da cintura para baixo com mais 15 centímetros. Depois que tiver as duas partes impressas, porque não cabe 30 centímetros numa folha A4, isso é só um exemplo que eu estou dando para você, não cabe, não tem como. Isso aqui tem 29 ponto não sei o que, sem margeamento. Com margeamento tem até menos. Então, você vai imprimir as duas partes certinhas e depois você, como tem sempre esse margeamento aqui, você dobra e cola uma em cima da outra, você vai ter uma imagem de 30 centímetros do personagem que você quer. Para que serve isso? Para você ter como referência, guia do tamanho que tem que ficar. Você vai modelando aquilo, você vai colocando próximo. Lembrando que biscuit tem um recolhimento em média de 30%, isso depende da massa que você está usando, tá? Mas geralmente é isso, ela recolhe em torno de 30%. Então, você vai fazer um pé desse daqui, do Mickey, pé não, né? Porque Mickey tem pata. Você vai fazer uma pata dessa daqui, você tem que fazer tipo assim, um dedinho, meio dedo maior do que isso aqui, porque ela vai encolher. A peça toda vai encolher. Tem que botar isso na sua mente. Outra coisa, para que serve isso aqui? Essa dica que eu dei. Imprime de perfil, a mesma coisa. Faz a mesma coisa que eu falei, que você fez de frente, faz de perfil. Para que serve? Porque aí você vai ter noção do tamanho que o focinho do Mickey vai ter que ter. Você vai ter noção, para quem não tem essa noção que a orelha fica no meio, você vai conseguir ver exatamente onde é que você tem que colocar a orelha. Entendeu? São referências, são guias para quem não tem o hábito de fazer esse tipo de modelagem, né? São dicas para quem tem dificuldade. Porque eu vejo, como eu estava falando, eu vejo muita gente pecando pela falta de observação. Às vezes não é nem porque a pessoa não sabe modelar direito, é só isso, é uma questão de... Sem contar que tem um estilo próprio, né, gente? Pelo amor de Deus, isso aí não está sendo levado em conta aqui. Eu tô falando do personagem como ele é. Tem gente que não consegue modelar personagem do jeito que ele é, não adianta, não tem como isso. Eu já muitos anos atrás, eu dava aula em 2 lojas aqui da onde eu moro, era um desespero. Porque eu faço personagem há muito tempo. Eu tenho fotos de personagem feito de cópia fiel do personagem há muito tempo mesmo. E eu me atrevi uma vez a dar aula disso, eram pecinhas pequenas, eu falei, meu Deus do céu, que dificuldade. Hoje em dia, as pessoas estão conseguindo pegar a coisa com mais facilidade, sabe? Elas têm uma habilidade maior, não sei o que aconteceu, graças a Deus. As pessoas estão conseguindo modelar melhor.
mas tem muita gente que ainda não consegue. Eu vou dar um exemplo para vocês, como eu estava falando, de ter que respeitar a anatomia e aí você criar recursos para poder fazer o personagem. Isso aqui é o Pumba que eu fiz. A peça tem muito antiga, deve ter uns 6, 7 anos já, por aí. Vocês veem que ele é gordinho, né? Ó, o corpinho dele é roliço. Eu nem fiz ele todo. O corpinho dele é roliço. Ele tem uma cabeça grande, tá? Que ele é bem gordinho, né? Mas olha o tamaninho da pata. Olha só. Mesmo se eu fizesse ele em pé, de 4 apoios, que a gente costuma dizer, se eu colocasse isopor aqui e eu colocasse isopor aqui na cabeça, ele ia tombar para frente. Com certeza ele ia tombar para frente, porque eu sei porque eu fiz o Bambi assim e ele tombou. Eu coloquei isopor nos dois lados, ele tombou para frente. Por quê? Porque a cabeça tem mais coisas, às vezes é maior. Tem a orelha que pesa também, a orelha não dá para colocar isopor, né? Então ela tem um peso maior. E aí voltamos ao assunto do pêndulo. Não tem jeito, tá? Tem que prestar atenção nisso o tempo todo. Como que eu faria ele em pé? Eu faria aqui com uma bola menor e usaria mais massa para criar peso. E aqui eu usaria uma bola do tamanho que ela tem que ser e montaria a peça. Mas aqui teria que ter sempre mais, o peso maior do que aqui, senão ela vai tombar para frente, entendeu? Aqui no caso eu tentei retratar ele da maneira que ele é mesmo. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu quero mostrar para quem está iniciando. Isso aqui é uma modelagem, né, que é o mesmo príncipe do topo, só que isso aqui é para ficar perto de uma letra. Isso aqui é o que chamam de fofinho. Estilo bolinha, fofinho. Eu já nem sei nem como é que chamam isso. Fofucho. Então, é assim. É simples. Algumas pessoas colocam bochechinha nele, apertando na área dos olhos. Eu queria mostrar basicamente a diferença entre personagem humano e humanizado. Esse aqui é uma fada que eu tô fazendo. Quero que vocês prestem atenção no tamanho do olho da bicha. Olha só. É bonitinha? É uma gracinha. Mas olha o tamanho desse olho. Se a gente tivesse um olho desse tamanho, a gente ia ser ET, né? Dá pra começar essa conversa. Nós seríamos ETs. Aí, você pega aqui, eu fiz uma Branca de Neve, que ela tá sorrindo. Enfim, depois vocês vão ver ela pronta. Olha a diferença do tamanho do olho de uma para outra. Já tem, não parece não, mas eu não sei se, acho que a coisa não tá conseguindo pegar, mas é uma diferença considerável, tá? De uma para outra. Porque essa daqui eu respeitei o tamanho que ela tem que ter mesmo. Aí agora eu quero mostrar para vocês um rosto humanizado. Totalmente diferente. Aqui vocês estão vendo mais fundo, assim, mais escuro, assim, que realmente é um pouquinho mais fundo, mas eu passei um coisa para escurecer porque eu não sabia como é que ia ficar, né? Tá vendo? O rosto humano, ele tem proporções totalmente diferentes de um personagem. E que tem que ser respeitado. Não adianta. Por mais que isso aqui seja um personagem humano, se você pegar um rosto mesmo, é totalmente diferente. Totalmente. Ó, dá pra você ver até porque isso aqui foi baseado isso aqui é o Superman. Eu esqueci o nome dele agora. O cara que faz o Superman. Isso aqui é um molde, tá, gente? Por isso que tá todo esculhambado assim. Ou melhor, é a matriz para fazer um molde. Desculpa. São coisas que com o decorrer do tempo você vai pegando a manha. Você vai conseguindo, né? Descobrir onde é que está o defeito. Eu uso muito isso aqui, ó. Paquímetro. Quem me ensinou isso foi Patrícia Fernandes. Aliás, um beijo, Paty, porque depois que eu fiz aula com você, minha modelagem alavancou. Ela tem cursos ótimos, gente. Pode confiar que eu sei o que eu tô falando. E ela e Vini transformaram minha maneira de ver o biscuit, completamente. E a Alessandra Caldeira também. Porque ela tem uma modelagem que ela facilitou muito o personagem pra mim. Às vezes eu quebrava, ainda quebro, tá, gente? Essa coisa de que eu tenho 16 anos de modelagem, a pessoa achar assim, mas ela faz uns trabalhos legais que não sei o quê. Vocês têm que ver, tem dia que eu morfo, eu tenho que largar tudo, senão eu ponho fogo na mesa de trabalho. Eu não aguento, eu fico muito estressado, porque não funfa, não vai.
Tem dia que o troço não vai. Por mais que você conheça aquele personagem, já tenha feito ele 1 milhão de vezes. Eu vou mostrar uma outra peça pra vocês aqui, que até saiu na foto que eu tirei dos príncipes, o Zangado. Até eu pegar a manha pra fazer esse rosto, agora eu faço isso aqui brincando, mas até eu pegar a manha pra fazer esse rosto aqui, eu me estressei. De todos os anões, eu me estressei, mas eu me estressei com gosto. Vocês não têm noção. A ponto de eu levantar da mesa e para falar, eu vou desistir, vou devolver dinheiro, porque eu não vou conseguir fazer. Aí você vai lá, descansa um pouquinho, volta, você já está com outra cabeça. Mas para quem trabalha com arte é assim mesmo, né? Esse vídeo, então, como eu estava dizendo, esse vídeo foi mais para passar essas informações para vocês. Eu vou gravar, fica tranquilo que eu vou gravar a aula da minizinha, né? Da bichinha. Vou gravar a aulinha dela. Só que eu vou gravar até um pouquinho maior. Porque eu acho que assim vai ter coisa que é muito delicada e vocês não vão conseguir enxergar direito. Mas eu passo depois para quem quiser o tamanho para essa de 15 centímetros. E eu pretendo gravar. Vou tentar gravar, tipo assim, 5 vídeos. E não sei quando é que eu vou conseguir. Eu não vou dar uma data, entendeu? Um dia da semana certo pra vocês, porque a vida é corrida demais, entendeu, gente? Sou eu pra tudo. E nem sempre dá. Eu tô perdendo aqui um tempo pra poder gravar isso aqui pra vocês. Eu tive que, antes de gravar, eu tive que separar um monte de coisa pra poder gravar isso aqui pra vocês. É uma coisa extremamente complicada. Outra coisa, eu não sei nem como é que eu vou... Eu não sei pra onde eu olho. Eu não entendo nada disso aqui, gente. Eu tô fazendo porque eu prometi promessa dívida, né? Eu não gosto de prometer as coisas e não cumprir. Demorou, mas saiu. E depois eu vou ver se vocês tiverem algumas outras dúvidas a respeito de estruturação, a respeito de cor, a respeito de material, essas coisas que quem está começando às vezes não entende bem ou não sabe mesmo, né? Como é que usa. Tem muito material legal para a gente usar e que não necessariamente seja o biscuit. Ou você pode adaptar, ou tintas que você achou que não poderia e dá pra você usar, entendeu? Tem muita coisa legal. É isso, gente, olha só. Fica com Deus, viu? Se vocês gostarem do videozinho, dá um curtir e se inscreve no canal. Um beijo e até o videozinho da Mini.